Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Boa tarde, né? Agora a gente começa mais cedo. Bom, a gente vai começar a oficina de hoje, dia 20 de agosto de 2024. Trouxe só 2 probleminhas para a gente poder discutir. Também logo depois, na sequência, a gente vai fazer a reunião, né, dos voluntários. Eu lembrei que eu preciso trocar aqui a rede. Tem que dizer. Pessoal que está online está me ouvindo e vendo ainda? Ou agora? Ou novamente? Estamos. Valeu. Então, são 2 problemas relativamente simples. O primeiro não precisa saber de basicamente nada, exceto busca binária. O segundo, sim, eu coloquei aqui como pré-requisito, né? Você conhecer pelo menos bit, mas bit é uma coisa bem simples, né? Que boa parte de vocês conhece. E aí a gente pode depois falar sobre. É um problema bem bacana, assim, meio que clássico, é um tipo de problema que é resolvido geralmente com merge sort tree, mas a gente vai ver hoje como jeitos mais heterodoxos de usar bit, e que muita coisa dá para fazer com bit, inclusive problemas onde você jamais pensaria que bit funcionaria, como é o caso desse problema aqui. Bom, deixa eu começar com esse problema aqui. É um problema que já foi abordado no Clube de Programação. Eu só não sei se foi abordado quando as gravações iam para o YouTube ou não. Então, não lembro se uma dessas não foi abordado antes de a gente começar a colocar as gravações no YouTube, né? Tinha uma época que as gravações das oficinas ficavam só no Dropbox, e aquelas gravações eu nunca coloquei no YouTube, porque daí a gente fez uma espécie de um reboot na época. Então, quem está no clube há muito tempo, talvez já tenha visto esse problema, mas acredito aí que para alguns de vocês esse problema aqui seja novidade. Alguém já viu esse problema? Não? Bom, esse problema, né, assim, só para falar um pouco sobre ele é o Ricardo Oliveira, que é o coach dos times da UTF de Toledo. Ele tem feito um trabalho bem legal lá com o pessoal. E o Ricardo Oliveira foi finalista mundial, inclusive, né? Quando ele estava na UFPR, era estudante lá, ele foi para 2 mundiais do ICPC. Ele é um pouco depois de mim, na UFPR, então acho que ele entrou no curso, se não me engano, 1 ou 2 semestres depois de mim, uma interseção ali dos períodos em que nós tivemos na UFPR. E a gente fez essa escola de inverno em 2015, lá em Erechim, era a época que eu estava em Chapecó, e a gente trouxe o Ricardo Oliveira como palestrante, então a gente fez contas os 3 dias, e todos os problemas foram nós mesmos que citamos, né? Esse problema em particular é do Ricardo, tem alguns que são meus, e os problemas todos eram baseados em Game of Thrones, né, por causa da escola de inverno e tal, e aí, então esse problema faz parte aí desse conjunto de problemas que eu gosto bastante, dessa escola de inverno. Eu não vou contar aqui a historinha do problema, né, eu vou direto já pro exemplo. Deixa eu colocar aqui, view, one page, e talvez isso aqui, não, isso, beleza. E aí, a ideia do problema é a seguinte, a Cersei, ela tem que fazer um caminho no eixo do X, né, à vontade, pode chegar, pessoal, desde 00 até xão. Deixa eu aceitar o pessoal que está chegando lá na sala, vai, eu ouvi o barulho da campainha. E ela tem que fazer esse caminho, mas ela quer fugir desse caminho. É a cena clássica lá da 6ª temporada, talvez, da Caminhada da Vergonha, né? E ela quer fugir do caminho que ela precisa fazer, e ela quer se esconder atrás de um esconderijo.
Então, aqui tem os pontos que representam os esconderijos. E o que o problema pede, na verdade, é você encontrar o ponto aqui no eixo X que maximiza, desculpa, o ponto que minimiza a maior distância para algum esconderijo. Então, de todos os pontos aqui no eixo X, você vai pegar a maior distância para algum esconderijo, e você quer saber qual ponto no eixo X é o ponto em que essa distância para o esconderijo mais longe é a menor possível. Okay? O problema pede para você imprimir com precisão de 2 casas, e como o xão é no máximo 10 na quarta, você poderia cogitar aí, né, para cada um dos 10 na sexta possíveis valores da resposta. Eu considero, então, cada um desses 10 na sexta valores possíveis e calculo, né, a distância para cada um dos n pontos. Isso dá uma complexidade n vezes 100 vezes x, certo? Só que o n é 5 vezes 10 na quarta, o x é 10 na quarta, e é claro que essa solução não passa. Mas a ideia de fazer uma busca, considerando esse intervalo de 10 na sexta valores, né, de todos os valores possíveis da resposta, são os 10 na quarta coordenadas inteiras, mas eu quero a pressão de 2 casas, então 10 na sexta, isso é interessante. Tá? Eu vou, para ilustrar aqui um pouquinho, ué, o que está acontecendo? Tá. Eu penso aqui. Certo. Eu vou chamar de f de x, o valor dessa função para cada x, né? Que é o valor da distância para o esconderijo mais longe. Né? Então, a gente percebe, né, que aqui, nesse ponto, nesse xzinho, provavelmente o esconderijo mais longe, acho que é esse cara aqui, né? Esse aqui é o esconderijo mais longe, está com uma distância, ó, que está bem grandona. E essa distância vai decrescendo, eu acho que para todos esses caras, esse cara aqui continua sendo mais longe, porque está uma reta, inclusive. Né? Aqui a gente vê uma mudança, porque esse cara, ele é equidistante a esse esconderijo e a esse esconderijo. E aí a gente percebe que à medida que segue para a direita, esse cara de baixo... Vou parar de falar esse cara e esse cara, deixa eu dar nome. A e B. À medida que vai crescendo aqui, a gente percebe que ele deixa de ser o ponto mais longe e A é que passa a ser o ponto mais longe. Mas aqui acontece uma mudança também. A partir desse ponto aqui, a partir desse X, quem passa a ser o mais longe é esse C aqui. Né? Então, a gente percebe esse comportamento aqui da função e a gente está procurando pelo mínimo da função. Né? Então, a resposta aqui do problema seria esse ponto aqui. Tudo bem? Bom, aqui como o gráfico sugere, mas isso é porque a gente pegou um exemplo, plotou ali, né? Como o gráfico sugere, essa função ela tem um comportamento de que a esquerda e a direita do ótimo, ela é monotônica. Tá bem? A função toda não é monotônica. O que é uma função monotônica? Né? Porque, então, uma sequência monotônica, uma função monotônica, é uma função que ou é não decrescente ou é não crescente, certo? Então, uma função não decrescente é uma função assim, né, que nunca decresce, mas ela pode ficar igual em alguns intervalos. Uma função não crescente, uma função tipo assim, certo? Então, esses são os dois tipos de funções monotônicas. Essa função não é monotônica, né? Ela, inclusive, tem um mínimo aí, mas a esquerda dela e a direita dela, ela é monotônica, né? Então, ela é não decrescente à esquerda e não decrescente à direita. Isso é bem legal. A gente pode fazer algo bem bacana com uma função dessa. Mas, claro, vamos primeiro tentar argumentar um pouco mais, né? Por que essa função tem esse comportamento? Por que vale isso de que a função tem o mínimo e a esquerda e a direita ela é
monotônica, né? Por que isso faz sentido e não é só algo que, no exemplo, eu plotei, vi e vou chutar de que isso vale sempre? Bom, vou tentar limpar um pouco aqui. Considera, por exemplo, que você está saindo do mínimo, né? O mínimo, que é esse cara aqui, ele... Bom, o ponto mais longe, né, dele, tanto faz o A ou o B, mas é o B, né, digamos. À medida que eu vou saindo dele, é claro que eu vou andando para a direita, né, é claro que a distância em relação a B só vai aumentando, então a função só vai crescendo. Agora, poderia ser o caso da função ir crescendo e ela voltar a decrescer? Né? Isso não faz sentido. A gente pode ter mudanças no comportamento da função, né? Aqui a gente tem uma mudança no comportamento da função, porque muda qual é o ponto que passa a ser o mais longe. Tudo bem? Mas essa mudança de qual é o ponto que passa a ser mais longe, ela não pode fazer a função voltar a decrescer. Tá? Por quê? Tem duas coisas, tá? Se eu tô... Digamos que ocorreu uma mudança aí de qual que é o ponto mais longe. Então, eu vim movendo para a direita, certo? E o ponto que estava lá à esquerda vai ficando cada vez mais longe. Tá? Aí, se vai mudar para qual vai ser o novo ponto mais longe, pode ser porque, sei lá, porque tinha antes um ponto que estava mais para cá, mas tinha uma coordenada y muito alta, e aqui ele acabava não tendo uma distância tão grande com essa galera aqui, mas à medida que eu vou me distanciando, como ele tinha uma coordenada y muito alta, ele passa a ser o ponto mais longe, tudo bem? Mas essa distância aqui que estava crescendo, ela vai continuar crescendo ainda. Então, não tem porquê, né, nesse caso, a função que estava crescendo passar a decrescer. Agora, poderia ser o caso de eu estar me aproximando do ponto que é o mais longe do ponto do ótimo. Então, digamos que um ponto mais longe do ponto do ótimo fosse um cara aqui. E eu estou me aproximando dele. Só que esse cara aqui é o ótimo. Então, se essa distância está sendo reduzida, porque estou me aproximando, estou caminhando em direção a ela, é porque tem um outro ponto que passou a ter distância maior ainda, certo? E essa distância maior ainda não pode estar para esse lado, porque está diminuindo, certo? Tem que estar para o outro. E essa distância só vai crescer. Então, claro, eu não fiz nenhum argumento, nenhuma prova lá muito formal, eu passei uma intuição um pouco menos hand-waving do que simplesmente mostrar a função e vocês se convençam, mas espero que a intuição aí seja suficiente para vocês se convencerem de que não tem como a função que saiu do mínimo que estava crescendo voltar a decrescer. Tá legal? Bom, em funções monotônicas, se a gente procura o mínimo aí, né, em funções monotônicas, ou procura o mínimo, ou faz, enfim, qualquer outra coisa, né, procura um valor, uma função monotônica, a gente sabe que uma grande ferramenta na nossa mão é a busca binária, certo? Então, quando eu pego, por exemplo, sei lá, eu vou calcular a raiz de n, a gente sabe que dá para calcular a raiz de n com uma busca binária, certo? Eu posso pegar aqui o intervalo de 0 a n, para cada chute x da busca binária, eleva a x ao quadrado, e aí, dependendo se é maior ou menor do que n, você vai restringindo o intervalo à esquerda e à direita. Tá? Isso por quê? Porque a função x quadrado, no intervalo de 0 a n, é monotônica. Tudo bem? Então, sempre que você tem uma função monotônica, tem uma situação em que as coisas ou nunca crescem ou nunca decrescem, busca binária é sempre o que deve vir na tua cabeça logo de cara. Né? Busca binária é o que vai te levar à solução boa do problema. Mas aqui não é o caso, porque a função não é monotônica. Então, a busca binária não ia ajudar, né? A busca binária ia se atrapalhar toda aqui para achar o mínimo dessa função, certo? Mas aí, a gente pode utilizar uma busca ternária. Talvez busca ternária
seja novidade aí para alguns de vocês, mas a ideia é basicamente a mesma, ou a ideia é a ideia da busca binária, só que generalizada, tudo bem? Em que eu tenho meu intervalo, e ao invés de eu dividir o intervalo no meio, eu divido o intervalo em 3 partes. Vou chamar aqui a primeira seção de M1, a segunda seção de M2, e dependendo do valor da função em M1 e do valor da função em M2, eu sei qual das partes, à esquerda de M1 ou à direita de M2, eu posso descartar. Eu tenho certeza que o ótimo que eu procuro, né, que o valor que eu procuro não está ali. Só comparando o valor da função em M1 e M2, uma dessas 3 partes, né, ou a primeira, ou a parte à esquerda de M1, ou a parte à direita de M2, eu sei que dá para descartar. E, bom, é uma busca que vai, então, sempre pegando o intervalo, e eu vou obtendo, a cada iteração, um intervalo que é 2/3 do intervalo anterior, certo? Então, isso, o meu intervalo que tinha tamanho 100x inicialmente, eu sei que com log de 100x eu chego no ótimo, né? Claro que o log aqui não é na base 2, né? O log aqui é na base 2/3, certo? Mas não faz diferença, porque mudança de base de logaritmo é multiplicação por constante, e constantes são sumidas na nossa assitótica. Certo? Então, aqui a complexidade final da solução é n vezes log de 100x, e é claro que isso passa de boa, né? Porque fica 5 vezes 10 na quarta, vezes log de 10 na sexta, tá tudo bem. Beleza? Só para dar um pouco mais de sabor, né, de como funciona a busca binária, então aqui eu tenho o low do intervalo e o high do intervalo. Aqui tem a condição da iteração da busca binária, a gente já fala sobre ela, porque que está aqui maior ou igual que 3. E eu vou dividir o intervalo em 3 partes, né, fazendo as seções M1, M2. M1 é low mais o tamanho do intervalo sobre 3. M2 é low mais 2 vezes o tamanho do intervalo sobre 3. Tudo bem? E aí eu vou comparar o valor da função nesses 2 pontos, M1 e M2. Então, eu sei que se o valor da função em M1 for maior que o valor da função em M2, tá? O ótimo que eu procuro, ele com certeza não está à esquerda de M1. Tudo bem? Né? Porque o M2, a função tem valor menor que M1. Então, a função, se ela vai decrescer para cá, ela não pode decrescer para cá também. Certo? Agora, e simetricamente, né? Se a função em M1 tem valor menor que a função em M2, eu posso com certeza descartar o subintervalo à direita de M2. Certo? E se for o caso da função ter valor igual nos 2 pontos, eu posso descartar tanto o intervalo à esquerda de M1 quanto o intervalo à esquerda de M2. Certo? Com certeza o mínimo está aqui, no meio entre M1 e M2. Tudo bem? Então, aí eu seto o low para M1 e o high para M2. Super importante, né, para evitar indesejados loops infinitos, né, que acontecem quando a gente coda descuidadamente uma busca binária, e com busca ternária, acho que vai ser maior ainda. Essas seções têm que ser distintas dos limites do intervalo. A low tem que ser estritamente menor que M1, que tem que ser estritamente menor que M2, que tem que ser estritamente menor que high. E isso só vai acontecer se o tamanho do intervalo for pelo menos 3. Né? Se for 2, aqui a divisão inteira vai fazer o M1 coincidir com o low, vai dar ruim. Tá bem? Então, roda a busca ternária enquanto o intervalo tiver tamanho pelo menos 3, e aí depois você vai ter 3 candidatos, né? O low. Opa, peraí. O que eu fiz? Não sei o que eu fiz. Depois você tem 3 candidatos. Você vai ter o low, você vai ter o low mais 1,
e você vai ter o high. Ah, qual deles que é a resposta? Não sei, mas são só 3 caras. Eu posso avaliar a função dos 3 pontos e tomar o menor, certo? Então, essa ideia é uma coisa que vale até para busca binária, assim. Se você está se atrapalhando, está com medo de dar um infinito, coisa assim, roda a busca binária, só um número suficiente de vezes para reduzir o intervalo para um tamanho pequeno. Tudo bem? E depois, roda a busca linear, no intervalo pequeno que ficou, e toma o mínimo, certo? Isso vai garantir aí que você não vai fazer besteira, né? Não vai aí entrar no loop infinito, coisa assim. Né? Então, usa a parte poderosa, né, da busca binária ou ternária para reduzir o intervalo para um tamanho bem pequeno, mas não pequeno demais, onde as coisas começam a dar ruim. E do intervalo pequeno que você ficou, você roda a busca linear mesmo e pega o que você quer. Beleza? E é o que a gente vai fazer aqui na busca ternária. A gente precisa fazer isso, né, no caso da busca ternária. Alguma dúvida? Alguma pergunta, pessoal? Ficou claro? Beleza? Pessoal que está online, tudo bem? Beleza? Então tá bom. Vou codar. Ups. Ué. Inicial crowd 1860. A gente vai ter esse negócio da barra do a gente vai ter os pontos dos esconderijos que eu vou definir como pair de int com int. Eu vou ler logo na entrada, são 5 vezes 10 na quarta, esconderijos. Eu começo, a minha seta para baixo no notebook não está funcionando, então eu tenho que ficar clicando. Então, são N hideouts. Eu começo lendo N. Começo lendo também o valor do x lá, né? Que eu vou chamar aqui de max x. E aí, vou ler todos os hideouts. Todos. Daí, vou começar minha busca ternária. Então, o meu intervalo, eu sei que começa de 0 até max x vezes 100, né? Que a gente vai multiplicar por 100 pelas coordenadas. E é o código que eu tinha mostrado para vocês lá no slide. A gente roda a busca. Ups. A gente roda a busca enquanto o intervalo tem tamanho pelo menos 3. N1 high menos low, mais high menos low sobre 3. E N2 é low mais 2 vezes high menos low sobre 3. Se o F de M1 é maior que o F de M2, a gente descarta o intervalo à esquerda de M1. Se não, se o F de M1 é menor que o F de M2, a gente descarta o intervalo à direita de M2. Senão a gente pode descartar ambos os subintervalos, à esquerda de M1 e direita de M2. Aí no final tem que rodar a busca linear, né, entre os 3 valores ali, entre low e high. Vou fazer um código mais genérico possível, que começa no low, vai até o high,
se o f de i menor que o f da resposta, a resposta recebe i. Que daí você podia trocar isso aqui para 10, que fosse, ia continuar a função do código, não ia mudar muita coisa em termos de complexidade, né? Quer dizer, o que é fazer uma busca linear em 3 caras ou 10 caras, não faz diferença nenhuma, na verdade. Então, aqui é a busca linear. E aí eu vou imprimir... Ah, bom, eu estou usando o f, né? O f, a gente tem que implementar o f depois, né? O f calcula qual que é a maior distância do ponto X para algum esconderijo. Aí eu tenho que imprimir o ponto, né? Tem que imprimir qual é o ponto X, que minimiza a maior distância, e qual que é o valor dessa distância. É isso que o problema pede, eu não tinha falado. Então, a resposta só tem que dividir por 100, porque aqui eu fiz a busca, né, no intervalo de 0 a x vezes 100. E aí tenho que pegar o f da resposta. Para facilitar, para essas comparações aqui, eu poder fazer sem muito medo de ser feliz, maior, menor, o f não vai ser a distância. Eu vou, na verdade, fazer f ser o quadrado da distância. Que distância é a distância euclidiana, né? Pitágoras, então é uma raiz quadrada de alguma coisa, uma multiplicação, uma soma de multiplicação de inteiros. E aí, como eu não quero tirar essa raiz quadrada e ter que me preocupar de considerar um epsilon aqui para fazer as comparações de maior a menor, eu vou considerar apenas o quadrado da distância, e aí na hora de imprimir, eu tiro a raiz do quadrado da distância e, claro, divido por 100. Beleza? Vamos lá. Implementar a função f. A função f ela tem que ser muito longa, porque vai multiplicar dois valores que podem ser a ordem 10 na sexta, né? E não vai tirar a raiz quadrada, então isso pode dar um overflow no int, por isso que o f tem que ser longo. F de x, bom, eu preciso, inicialmente comparo, vou chamar a função aqui dist, né, que é o quadrado da distância, na verdade. Comparo o ponto x com o esconderijo 0, e considero todos os outros esconderijos, desde o 1 até o n-1, e hat recebe o mínimo entre... Peraí, não é o mínimo não, né? O máximo. O máximo entre hat e a distância, quadrado da distância, entre x e o ponto i. Retorna hat. E o quadrado da distância entre x e um ponto i. Bom, a diferença em x é x menos hi.first, diferença em y é 0, que é a coordenada y do ponto x é 0, menos o hi.second, esse menos aqui não vai fazer a menor diferença, né? E retorna dx vezes dx, mais dy vezes dy, certo? Ok? Uma dúvida, pergunta? Lá quando você vai imprimir, eu acho que você está imprimindo um int no primeiro. Você não... Sim! Faltou o ponto aqui. Obrigado. Mais alguma coisa? Não? Então vamos... Oi? O último caso em que a gente descarta os dois é que aqui é quando o f de m1 ele é igual a f de m2, né? Acho que se eu consigo usar esse recurso do próprio Google Meet. Ah, não funciona. Então, eu sei que eu estou procurando pelo mínimo de uma função... Deixa eu ver como é que apaga isso aqui. Nunca usei isso aqui.
eu estou procurando por mim uma função, né, que tem um comportamento mais ou menos assim. Aí eu avaliei a função em M1 e em M2 e deu o mesmo valor. Então, com certeza, o mínimo não está à esquerda de M1 e não está à direita de M2. Certo? Porque quer dizer que ela veio decrescendo quando passou por M1 e estava crescendo quando passou por M2. Então, o mínimo tem que estar entre M1 e M2, por isso que eu descarto os dois subintervalos à esquerda e M1 e direita de M2. Mais alguma observação? Legal, né? Busca terminária é uma coisa divertida. Vamos submeter. Código aqui. Vou montar uma entrada. Tem que mudar a tela, pra você. Ué? O que aconteceu? Deixa eu fazer o seguinte. Acho que deu um bug no Meet, porque ele disse pra mim que eu tô apertando minha tela. Só isso aqui. Beleza. Deixa eu montar uma entrada. Pega a primeira. A primeira é muito simples, não é tudo bem. Não é isso, que seria 50 e 20. Acho que eu estou dividindo o que não deveria dividir. Estou multiplicando por 100. Aqui, né? O x não é o x. E tudo aqui eu tinha que multiplicar. Pera. Em algum lugar tinha que ter multiplicado as coisas por 100. Eu acho que é bem aqui mesmo, né? Seria... Todos os esconderijos estão aqui. Então eu não multipliquei, né? Então aqui... Eu tenho que fazer isso aqui, né? Não, eu acho que tem que multiplicar o H1 do X. O X já está certo. O X já está multiplicado, né? E aqui também. Beleza. Só que não... eu botei percento 2, né? Percento ponto 2. Obrigado. Ops. Beleza. Não. Aquela pontinha aí à esquerda é considerada, né? Pelo visto, não. Eu posso te considerar no semáforo? E vai dar ruim porque ficou o template do compilation, porque ficou o template do bcrawl. Quer ver? Eu odeio quando acontece isso. Tinha que ter uma configuração que, eu não quero template. Existe. Wait. 2, 1. Bom, e passou. Para o próximo problema, um pouco mais
Inverti. A gente... Bom, eu vou falar assim, de um problema mais geral. Na verdade, não é esse mais geral, é exatamente o problema que é o problema do SPOJ aqui. Esse problema é SPOJ Query. E o problema é o seguinte, eu tenho um array, né, indexado as exposições de um AN, e que operações para realizar. Aqui, no caso, N é 3 vezes 10 na quarta, e Q é 2 vezes 10 na quinta. E a operação que eu quero implementar, né, cada uma das Q operações, é a seguinte: quantos elementos no prefixo J do array, no prefixo das posições aí de 1 a J, são maiores que um dado K. Então, para query, eu recebo o J, recebo o K, e eu quero saber quantos elementos no prefixo J são maiores que K. Tudo bem? Claro que no problema aqui no SPOJ, você recebe um I, na verdade, você quer saber do intervalo de I a J, quantos caras são maiores do que K, e não faz diferença, porque é só você considerar os dois prefixos, né, e fazer um menos o outro. Então, vamos pensar um pouquinho em como resolver esse problema, né, de um modo eficiente, como ter aí o array A de algum modo pré-processado, em alguma estrutura de dados que permita a operação aqui ser executada de modo eficiente. Todas as operações, desculpa, todos esses problemas, né, que envolvem algo que, sei lá, que pode ser bit, que pode ser segtree, que pode ser operações de query, o que for, você sempre pode querer considerar usar SQRT Decomposition, né? Com certeza, tudo que dá para fazer com bit, que dá para fazer com segtree, que dá para fazer com quadtree, que dá para fazer com sei lá o que, dá para fazer com SQRT Decomposition. A questão é se passa no tempo ou não, né? E o legal de que SQRT é uma coisa que o conceito é muito simples e é extremamente adaptável, né? Você pode fazer pode usar SQRT numa gama de problemas muito grande. A gente discutiu aqui já do clube até um problema que envolvia SQRT em listas encadeadas. Aí você consegue trabalhar SQRT com listas encadeadas e funciona bem. Claro que o problema de SQRT é a questão se vai passar no tempo ou não, né? Porque você não vai ter ali um fator log, que é o que você quer, você vai ter um fator raiz. E raiz é uma função ruim, né? É uma função não tão boa quanto log, ou log quadrado, enfim. Vamos pensar até no caso aqui, como que a gente resolveria esse problema com SQRT Decomposition, né? Veja que as soluções com SQRT Decomposition sempre são muito imediatas, assim, você sempre pensa na ideia de dividir o array em blocos, em raiz de n blocos de tamanho raiz de n. Oh, meu Deus! Raiz de n blocos de tamanho raiz de n. E aí, se eu quero, dado um J, saber, antes do J, antes da posição J, quantos caras são maiores do que K, bom, eu posso ter uma cópia do vetor onde todos os blocos estão ordenados, por exemplo, certo? Então, eu tenho um vetor dividido em blocos originalmente, e tenho um vetor dividido em blocos com todos os blocos ordenados, tudo bem? Porque daí eu posso ir em cada um dos raiz de n blocos até o bloco anterior à posição J. E em cada um desses blocos anterior à posição J, como eles estão ordenados, dentro do bloco eu posso fazer uma busca binária e descobrir quantos caras tem maior que K. E no bloco onde está o J, eu vou no vetor original e só faço com a busca linear mesmo, certo? E como tem raiz de n elementos do bloco, eu também descubro quantos caras tem ali até a posição J, que são maiores do que K. Tudo bem? Então, eu resolvo o problema para cada query, né? Cada query eu consigo executar em tempo raiz de n log n.
certo? Porque é raiz de N blocos que eu preciso percorrer, dentro de cada um dos quais tem que fazer uma busca binária. E no final tem que considerar mais raiz de N caras. Então, total fica raiz de N log N, né? Aqui, bom, 2 vezes 10 na quinta. Raiz de 10 na quarta é 10 ao quadrado. Vezes um log ainda, né, de N. Bota um 10 multiplicando aí. Eu acho difícil de passar no tempo. Não implementei. Não implementei com SQRT Composition, mas eu não me sentiria confortável em implementar. E eu acho que é bem arriscado. Eu acho que não passa no tempo. Thaís, você fez esse problema com o SQRT? Exatamente esse, você lembra? Mas Era a mesma ideia. Não era a mesma ideia. Era SQT, mas não era a mesma ideia. Era a mesma ideia. Tá. Enfim, trazendo aí, né, só porque SQRT sempre pode ser uma possibilidade, né? Se os limites do problema permitem SQRT, vai para SQRT. Porque talvez, a não ser, né, claro, que você perceba claramente que dá para usar uma bit, aí se implementa bit, que é mais fácil ter implementado e podado que SQRT, né? Mas tá muito difícil pensar numa solução eficiente para o problema de query, e SQRT, você consegue pensar numa solução, e essa solução passa nos limites do problema, vai para SQRT que vai dar boa. Diga lá, senhor Thiago. Os prefixos, né? Só tipo, consulta um blocão de tamanho a raiz de N, e daí você consulta mais ainda. Os prefixos ordenados. É a solução da tipo N, log de N mais raiz de N. Tá. Não sei se entendi. Tipo, você primeiro faz, para cada bloco você faz, tipo, primeiro raiz de N elementos ordenados. Aí os primeiros 2 raízes de N elementos. Depois os 3 raízes de N. E aí assim. E aí, tipo, você, com muita pele prefixo, você tipo, consulta um blocão assim. Mas E e... mais raiz de N elementos. Mas Mas isso não é quadrático em... Raiz de N. Mas a estrutura para... A estrutura, não é a estrutura. eu acho da quadrática. É quadrático, né? Para você guardar os prefixos ordenados todos. Aí acho que... para construir, né, o vetor de vetores, que é todos os prefixos ordenados, você vai gastar espaço e tempo quadrático, né? Bom, vamos falar, então, de como classicamente esse problema é resolvido, tá? Esse problema é razoavelmente clássico, e a solução de vitrine para esse problema é utilizando a estrutura Merge Sort Tree. Se você nunca ouviu falar sobre essa estrutura, eu coloquei aqui na página do clube um material sobre ela, lá do Code Forces. Esse material tem, inclusive, problemas que você pode resolver com a estrutura. E, enfim, bem legalzinho, tá? Não é do Code Forces, desculpa. Esse material aqui é como implementar a estrutura, e esse outro link é de problemas que você resolve com a estrutura. Tá? Aí tem vários problemas que você pode resolver com essa estrutura. É super clássico, é meio chato de codar, a estrutura é meio complicada, é uma segtree mais chata, enfim. Quem quiser saber sobre, leia, estude. Eu acho importante vocês lerem, acho importante vocês estudarem. É uma coisa interessante e importante de ter um repertório, mas não é como eu vou resolver o problema na oficina hoje. Por quê? Diga, Tiago. É N raiz de N a tua... Porque você vai pegar só os raízes de N prefixos? Como é que é? Tá. Higiene, mas aí você já vai ter um vetor, você vai ter ele 10 no 7 de espaço, que tá na... Não sei, Thiago, não sei. Bom, deixa eu voltar aqui. Esse problema em particular, que é dos mais simples, né, de Merge Sort Tree,
a gente também consegue resolver com bit. E é um jeito um pouco heterodoxo de usar bit, mas eu acho legal trazer para vocês sentirem um pouco de como o bit é mais poderoso, né, do que a gente pensa. Já vou explicar a ideia. A ideia é muito simples, na verdade. Não garanto que sempre que você pode usar Merge Sort Tree, você pode usar bit. Tá? Vale para o caso desse problema mais de vitrine, mais simples, mais clássico, mas para problemas mais sofisticados, né? Por exemplo, tem vários problemas aqui, vários 2 problemas aqui nessa página, enfim. Bom, esses 3 problemas aqui elencados para vocês resolverem, para treinarem, eu não sei se todos eles dá para fazer com bit, tá? Não sei mesmo. Então, para alguma coisa mais sofisticada, talvez você vá ter que usar mesmo um Merge Sort Tree. Mas para uma coisa mais simples, você consegue resolver com bit. E a ideia é até que bastante simples. Ups. O que você precisa fazer? Bom, na bit, veja, eu tenho lá cada um dos meus elementos aí. E então eu sei, né, que o elemento X está na posição I do array A. O que eu vou fazer é, de algum modo, fazer não apenas que a posição I saiba de que X está ali, mas que outras posições do array também saibam que X está na posição I. Que essa informação de X está na posição I seja propagada para outras posições do array. Que outras posições? Bom, as posições que a gente atinge quando faz as operações da bit. Então, a posição I mais... I mais I bit a bit menos I vai saber também. Aí, essa posição mais essa posição, I bit a bit menos ela, também vai saber. E essa informação eu vou propagar. Então, o que eu vou fazer, na verdade, é fazer com que cada posição da bit guarde não um valor, que é como a gente geralmente tem usado o bit, né? Cada posição da bit guarda um valor, guarda, sei lá, a quantidade de caras, guarda a frequência, guarda um valor. Agora não. Vou fazer com que cada posição da bit guarde, na verdade, um array de elementos. Um array de todos os caras que você tem que saber que estão em algum lugar. Tudo bem? Então, quando eu inserir o X na posição... Quando eu inserir o X no array da posição I, eu vou lá para a posição I... I mais I bit a bit menos I, e eu vou dar um pushback no X naquele array também, e vou pular para a próxima, dando pushback nos arrays, colocando X em todos esses caras, ok? Depois de eu construir essa bit para todos os elementos do array, eu vou para cada posição. Primeiro, por que isso não é tão ruim, tá? Porque vocês estão percebendo, pô, mas assim está duplicando informação para caramba. O X vai estar duplicado em várias posições. Isso não vai ficar ruim em termos de espaço, em termos de tempo? E na verdade não, né? Porque cada elemento X vai aparecer nessa bit com log de n cópias, certo? Então esse array final ele vai ter um tamanho total n log n. Tudo bem? Aí após construir a bit para todos os elementos do array, eu vou pegar todos os arrays de todas as posições e eu vou ordenar. Então, eu vou dar um sort em cada array, em cada posição da bit. Aí, na hora de fazer query, né, quero saber aí no prefixo J, deixa eu limpar um pouco a bagunça. Quero saber no prefixo J quantos caras são maiores do que um dado K. Então, eu vou ali na posição J, tem um array de um monte de gente, esse array está ordenado, faço uma busca binária nesse array, tudo bem? E já conto quantos caras são maiores do que K. É claro que todos os elementos que estão aqui no array na posição J da bit, não são todos os elementos no prefixo J.
Mas aí é só eu pular agora para J menos J e bit a bit menos J, que eu vou para o próximo array que contém outros caras do prefixo J que não estavam no array na posição J da bit, certo? Esse cara está muito ordenado, busca binária aqui, acumula a resposta de quantos caras são maiores do que K, pulo para o anterior e assim vai, ok? Pulando a posição até que eu consiga considerar todos os elementos do prefixo e poder contar quantos são maiores do que K. Pegaram a ideia? Bacana, né? E isso, é claro, é super simples de codar, 1000 vezes mais simples do que codar uma merge sort tree, porque é só uma bit, né? E só fica dando pushback lá, a busca binária você faz, sei lá, com upper bound, lower bound, é tudo bem tranquilo mesmo, né? Então, não sei, alguém online quer falar alguma coisa? Pessoal mais experiente aí, não sei quem tá, eu vi que Tranin e Raul estavam na reunião também, querem falar alguma coisa sobre essa operação, essa estrutura, problemas assim? Não? Ok. Então, eu vou codar. Certo. Deixa eu matar esse buffer. Cell export, ok, query. Bom, a gente tem o array de n elementos A. São 3 vezes 10 na quarta elementos. A gente vai ler esses caras. Importante, né, deixar eles nas posições indexadas de 1 a n. Em bit a gente não pode usar a posição 0 mesmo, né? E para cada cara que a gente lê, a gente vai adicionar na bit, na posição, e o elemento aí. Depois implemento aqui a função que adiciona na bit. Tá? Eu vou até declarar aqui a bit. Lembrando que cada posição da bit é um vector, né? Tem que ser vetor de tamanho ajustável, né, para permitir pushback. Então, um vetor 20. Ok. Depois que a gente lê todos os elementos, a gente precisa ordenar todos os vectors da bit, né? Toda a posição da bit tem que ordenar aquele vector. Então, é só chegar aqui, bit, posição i, begin, bit, posição i, end, e aí eu vou ler as queries. Cada query, eu vou ler 3 valores, I, J e K. Eu vou fazer a query da posição J sobre K, né? Quero saber do prefixo J quantos caras são maiores que K. E aí eu tiro do prefixo I-1 quantos caras são maiores do que K. Né? Essa é a resposta que tenho que printar. E é isso. Pessoalmente, só isso. Vou implementar aqui as coisas da bit. Né? A query e a função de adicionar na bit. Alguma dúvida, por enquanto? Então, né? É um código realmente muito simples. A função de adicionar, adiciono na posição I um elemento X. Isso é tão simples quanto while I menor ou igual que N.
bit pushback x, e mais recebe, e bit a bit menos i. Ok? Só isso. E query também é bem simples. Quero saber, né, para a posição i, quantos caras são maiores do que k. Então, vou acumular a resposta na variável de resposta. Quanto i maior que 0. Já sei que aqui no final desse while eu vou decrementar i com i, bit a bit menos i. E aqui, e vou retornar a resposta lá depois. E aqui o que eu vou acumular sobre a resposta é... Bom, eu preciso fazer uma busca binária no array, né, no vector da posição i, sobre quantos caras são maiores do que k. Eu posso implementar a busca binária eu mesmo, por que não? Vai no problema também fazer isso. Ou posso usar upper bound. Né? Aqui seria upper bound porque quantos caras são maiores do que k, né? Então, então tem que fazer o end da bit, certo? Menos o upper bound, para dar os caras são maiores do que k. Então, upper bound, bit e begin. Bit.end. Ah, sim, e o k, né? Beleza? Okay. E é só isso. Alguém tem alguma consideração? Tem uma dúvida. Diga. Sobre a complexidade dos sorts. Qual que é a complexidade dos sorts, sim. Bom, eu não falei das complexidades, isso é importante. Eu deixei ali no slide e não falei sobre. Então, deixa eu pulei essa parte. Vamos falar sobre as complexidades. Cadê? Esqueci de falar a complexidade. A construção da bit é n log n quadrado. E por quê? Bom, eu sei que eu vou para cada elemento do array, cada um dos n elementos, vou fazer log n cópias. Então, a princípio, eu teria n log n operações para construir o array A. Mas aí, eu vou ordenar cada posição. Né? Cada vector ali vai ser ordenado. E quanto custa essa ordenação? Veja, ordenar um conjunto de arrays, né? Ordenar cada um de vários arrays, em que a soma em que a quantidade total de elementos é t. O custo disso nunca é maior do que ordenar todos esses t elementos se eles estivessem em um array só. Faz sentido para vocês isso? Inclusive, quando você quebra em arrays menores, fica mais fácil a ordenação, porque é menos gente que você tem que comparar. Né? Então, a ordenação é a quantidade de elementos vezes log da quantidade de elementos. A quantidade de elementos é n log n. Então, é n log n vezes log de n log n. Certo? Então, n log n log de n log n, né? Isso dá n log de n quadrado vezes log n, né? Então, tá errado isso aqui, porque faltou um fator log n, mas acho que... Parênteses, log n mais log. Mas n log n é mais n log. Ah, sim, porque quebra com mais, é verdade. Sim, desculpa. Certo? E aqui quebra mais, né? Então vai ficar n log n quadrado mais n log n log n. E n log... Não. N log n log n. E n log n quadrado ganha de n
log n, log n, por isso que fica n log n quadrado. Certo? Então, estava certa a conta. Tenta fazer N log N também, se é um negócio meio parecido com o meu. Oi? Se é um esquema meio parecido com o Merge Sort, assim, tá tudo como se fosse Ah, a complexidade é a mesma do Merge Sort Tree. também N log N. A construção da Merge Sort Tree é n log n quadrado também. E tem que ordenar também. Na Merge Sort Tree você tem que ordenar os nós também, né? É porque você, tipo, você vai indo pra cada pai, meio que tipo, já tem os dois filhos ordenados. Tá, mas tem que construir ordenação, né? Você tem que construir ordenação. Você tem que ordenar? Sim. Então, vai dar n log n quadrado também. Certo? Agora eu vou confundir, porque já é N log N. Porque, tipo, você só tem que tipo, preencher o vetor linearmente. Você está vendo, tipo, os dois filhos e já está ordenado. Merge sort. Você não precisa ordenar em nenhum momento. Você vai fazendo e... Fazer tipo, um two-pointer. Assim. A query é a log n quadrado com certeza, né? A query... Porque é log n para query, vai descer nos nós, e daí para cada nós aqui. Só mencionei isso aqui. É a construção... Não deixar ela construir em log n. É que o espaço total da Merge Sort Tree é n log n, né? O espaço total dela. Ou n log n. Porque tipo, tem um exercício lá com a vez que não deixa você construir só as partes. Tá, acho que eu realmente falei besteira. A construção da Merge Sort Tree acho que é mais eficiente, é n log n. Mas a query é log n quadrado, né? Agora na bit também sabe onde está. Mas o Christian, tipo, esse tem tamanho 2. E... Bom, a query é log n quadrado, né? Porque para cada uma das log n posições da bit que vai considerar, tem a busca binária. Então, por isso que dá log n quadrado. Né? Aqui é bem de boa. N log n quadrado da construção é tranquilo. E a query vezes log n quadrado também é tranquilo, porque o n é 3 vezes a quarta. Então, log n quadrado, tranquilo de pagar também. Certo. Vamos... Eu ia compilar isso aqui. Não? Acho que é só os words do scanf, é só para ter certeza. Beleza. Deixa eu montar a entrada. Dois, 0, 3, que é a resposta. Certo, mas eu vou submeter não em nada. C mais um máximo que der. 14, tá bom. Bom, mas tem que tirar o template também. E não é só Bicron. Mas aí não vai precisar. Não, por quê? Ainda não escolheu o arquivo. Ah, escolher arquivo, é verdade, é. Compilation error. O que eu fiz? O que eu fiz? Eu devo ter, sei lá, botado o resíduo do template. Já não faço em número. Não, mas eu não usei nada de C++ mais avançado. Como o código. Eu comprei no documento. Aqui no card, aí tem um. Aqui, ó. Tem ali. O documento compila. O que eu fiz aqui? Manda o arquivo, ué. Manda o arquivo, vai. Choose file. Tem um K perdido aí. Tem um K perdido em algum lugar? Do I-, É, É lá em cima, né? da linha 12. Isso.
Eu não sei se eu Eita. sei direito, porque eu E por que apareceu isso aqui? Talvez você não salvou o buffer do outro lá. Não, você aqui tá. tá compilando. Ah, olha só, obrigado. Então, tá bom. Deixa eu só. Ups. Ah, não é que eu não sei se eu esse meu note que as setas não funcionam, nem page down, nem page up. Tem que usar tudo no touch. Inferno. Então, de novo, vai pra garantir. Mas aí você não mudou aí. O K ainda tá aí. Tá vindo, cara? Por que tá vindo, cara? É que aí, ele tá no arquivo. Ah, o K tá no arquivo. Ah, agora entendi. Eita. Ah, vai dar PlayStation. O K entrou no arquivo, agora entendi. Eu e as minhas patadas, né? Não adianta fazer, apagar o template antes de. Ah, mas a imagem tá. Não. Ela tá indo. Sim, esse template tá errado. E cola lá. Pois é, eu não sei por que os online judges colocam esse template. Passou muito bem. Isso aí. Pessoal, então a gente encerra a oficina por hoje, né? Pedir para o pessoal que está presencial continuar, para a gente falar sobre o TFC. O pessoal que está online, eu vou deixar a sala aberta para vocês poderem participar também na reunião. Tá? Vou só parar a gravação aqui. E a gente começa... Peraí, para a gravação.